Paulo Batista é pastor-presidente na Assembleia de Deus Semeando Paz em Divinópolis. Pai de Camila e Eduardo. Avô do Bernardo. É casado com Cristina. Deus o separou para a obra com um maravilhoso chamado. Depois de ser provado e aprovado em alguns lugares, hoje, ainda em fase de construção, dirige uma das maiores igrejas de Divinópolis. Recebam com carinho Pastor Paulo Batista. O assembleano não está acostumado com isso. Mas é uma honra muito grande, irmãos, estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo carinho, pela recepção. Deixa eu passar um pouquinho a emoção aqui. Mas eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, cada um, o pessoal ali de Arcos que está aí, o pastor Márcio, o pastor Henrique. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, sendo abençoado nesse evento tão maravilhoso, tão especial. Esse ano eu não fiz agenda, né? E a única agenda que eu estou atendendo é só essa aqui e uma manhã cedo ali em São Sebastião, de última hora. Por causa dessa situação toda aí, mas não tem jeito de dizer não, né? Para amigos. Deus abençoe o ministério, abençoe seu pai. Tá? Que Deus continue usando poderosamente e que tudo isso que está sendo profetizado aqui na vida da igreja se cumpra integralmente. Amém? Que Deus abençoe. Orem por nós estamos nesse projeto já. Dia 31 a gente vai fazer o primeiro culto lá, já definitivo. Estamos trabalhando bastante. Semana que vem vai ser bem puxado para a gente concluir. Instalar tudo, né? E é um desafio que Deus nos colocou nele. A gente não planejou, não pensou direito, porque se tivesse pensado a gente não tinha encarado, né? E o Senhor hoje está nos dando a oportunidade de ter assim uns 80% já da construção pronta, né? E a gente vê como que quando Deus ajuda as coisas ficam mais fáceis. Então que Deus abençoe. Vocês fazem parte da minha história ministerial. E eu sempre falo de vocês, citando exemplos e de ver o que Deus fez na vida de vocês. E eu falo isso mesmo para a turma lá em Divinópolis, quando a gente precisa encaixar uma ilustração, contar uma história de superação, né, de fé. Então eu sempre faço referência. Tenho um carinho muito grande por vocês, né, e que Deus abençoe poderosamente. Que o Benjamin está aí? Está aí, né? Está dando. Amém. Vamos lá. O pastor Henrique me pediu para falar alguma coisa sobre arrebatamento da igreja, essas coisas assim. É um assunto que está dentro de uma matéria chamada escatologia, e eu tenho um carinho muito grande por esse assunto, sobre a volta de Jesus, sobre o futuro da igreja, e é uma das matérias preferidas, porque falar sobre o arrebatamento da igreja é trazer estímulo, é trazer vitamina para a igreja, é receber ânimo da parte de Deus, porque Deus ele tem um projeto a longo prazo, e Ele não ocultou o seu projeto da igreja. Ele contou todos os detalhes, por onde a igreja passaria, está passando, e por onde a igreja vai passar, e como será a vida da igreja no futuro, na eternidade. Então Deus, Ele revelou esse projeto está na Bíblia, a palavra de Deus, com muitos detalhes, com muitas informações, e é esse assunto, irmãos, que nos atrai, que nos chama a atenção, porque a Bíblia diz que se a gente esperasse só pela vida presente, a gente seria os mais miseráveis. Então, o projeto de Deus com a igreja é um projeto extraordinário. O Senhor falou através do profeta Isaías que os planos que Ele tem para nós são planos altos, são planos maravilhosos, pensamentos bons. E Ele diz que assim como o céu está distante da terra, assim também os planos deles são mais altos do que os nossos planos. Então o que a igreja precisa, irmãos, é criar expectativa
as melhores expectativas sobre o seu futuro. Amém? Então, tudo que se diz respeito à igreja está ligado ao céu. Quando Deus fala para Israel, os projetos de Deus para Israel são sempre ligados à terra. Foi por isso que Deus disse a Abraão que ele teria 2 tipos de filhos: filho terra, areia, e filhos estrelas. Então Deus estava falando para Abraão das 2 descendências que Abraão teria, que seria Israel e a igreja. Nós também descendemos de Abraão, mas só que Israel, quando Deus mostra para Abraão a areia do mar e pede para ele contar, ele estava dizendo Israel. Israel está ligado à terra, à conquista de terra. Mas quando Deus diz para Abraão olhar para as estrelas, ele estava dizendo dos filhos, chamada igreja, que seriam gerados no futuro. Então tudo que está ligado, relacionado à igreja, está ligado ao céu, está ligado às alturas, arrebatamento, Nova Jerusalém, céu. Então a gente tem, irmãos, de criar essas expectativas que são boas, são expectativas fundamentadas na promessa de Deus para a igreja. Então nós podemos fazer os nossos planos aqui para a terra, mas em todo projeto que a gente traçar para nós, tem que prevalecer que a gente não vai ficar aqui. Nós vamos morar em outro lugar, nós vamos morar numa nova pátria. A Bíblia diz que é novo céu, e quando você olha para o Apocalipse, a Bíblia vai dizer que é o melhor lugar que você já ouviu falar, onde não tem lágrima, não tem dor, não tem tristeza, não tem angústia, não tem dia, não tem noite, é de eternidade a eternidade na presença do Senhor. Então a gente precisa dessa expectativa, porque está morrendo muita gente. Fiz a conta hoje, mais ou menos por cima, que eu me lembrei, eu perdi 13 pastores, 3 amigos pastores. Eu digo amigos assim, mais de perto, conhecidos, que a gente conviveu. E muita gente está preocupada porque está pensando que isso é o fim, que isso vai finalizar a nossa história. Não, vai começar a nossa história. Aleluia. Então a morte não pode pôr um ponto final nos nossos projetos. Então sempre que você sonhar, sempre que você planejar, coloque nesse planejamento, nesse sonho, que um dia você será arrebatado e estará para sempre com o Senhor. Então crie suas expectativas baseado nisso. Eu gostaria de ler na 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 9. Capítulo 2, versículo 9 da 2ª carta aos Coríntios. O apóstolo ele traz para a gente aqui, é isso que eu estou falando, assim, temas, assuntos, informações, para que a gente crie expectativa. E ele diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Amém? Querido, se a gente pudesse escolher um lugar para morar, com certeza a gente escolheria um lugar bonito, com toda a infraestrutura, com todo o recurso. A gente escolheria morar numa cidade importante, bonita, conhecida, quem sabe na Europa, quem sabe Estados Unidos, Japão. Então a gente, se pudesse mudar de cidade, para onde a gente mudaria hoje? Se a gente pudesse fazer essa escolha, se a gente tivesse recurso para isso, onde você compraria o apartamento para morar o resto da sua vida? Então, se isso seria importante para nós, é importante também a gente escolher onde vai passar a eternidade. E só existe 2 opções, não existe terceira via. Não existe purgatório, não existe lugar intermediário. A Bíblia diz que são 2 destinos. Jesus contou isso na parábola do rico e do Lázaro. Um estava em um lugar e o outro estava em outro, totalmente diferente. Então, se é importante você escolher um bairro para você fazer sua casa, para você montar o seu comércio, sua loja, se é importante você escolher a cidade que você quer morar,
é importante também fazer a escolha aonde você vai passar toda a sua eternidade. E o apóstolo Paulo diz que é aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Estamos falando do céu, estamos falando da Nova Jerusalém, a cidade sede da igreja no futuro, a morada da igreja na eternidade. Agora, como isso vai acontecer? Vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. Se a pessoa morre salva com Cristo, ela vai para um lugar de descanso. A Bíblia chama isso de paraíso. Antes de Jesus morrer e ressuscitar, o paraíso era em frente ao inferno, mas com a ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que ele, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Ele tira o paraíso da frente do inferno e coloca debaixo do altar de Deus. Então hoje quem morre, salvo na pessoa de Jesus, vai descansar e aguardar o arrebatamento da igreja, escondido, sendo confortado e consolado debaixo do altar de Deus. Quem morre perdido, infelizmente, já vai direto para o lugar de sofrimento, de tormento, aguardar a segunda ressurreição para receber a sentença, onde passará toda a eternidade no lugar de tormento, de perdição eterna. Mas voltando para o nosso caso, que é salvação, quando o crente morre salvo, sua alma, seu espírito é recolhido e guardado com Deus, e ali ele fica descansando, sendo confortado até o dia do arrebatamento da igreja. E quando é que vai acontecer o arrebatamento da igreja? Não é só nós que temos a curiosidade, os discípulos também tinham curiosidade para saber quando seria isso. E eles vão tentando convencer Jesus a abrir o jogo e contar alguns detalhes, principalmente o dia do arrebatamento da igreja, da sua volta. E Jesus diz assim: olha, o dia e hora ninguém sabe, mas eu posso deixar algumas pistas para vocês. E quando vocês começarem a assistir essas coisas acontecendo, fiquem atentos, porque a minha vinda está próxima. E eles perguntaram: então Jesus, como vai ser isso? Dá uma pista. E ele diz: ouvireis de guerra, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação, fome, peste, terremotos em vários lugares, falsos cristos, falsos profetas. Mas fiquem firmes, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Aleluia! Não falta mais nada para acontecer. São sinais claros da volta de Jesus. Não tem mais nada. E o que são os sinais? São avisos para alertar a igreja que o arrebatamento está para acontecer. Quando você olha para o céu e vê o céu carregado de nuvens, quando você escuta os trovões e vê os raios, você sabe que aquilo ali é sinal de que daqui a pouco vai começar a chover. Então quando a gente olha Mateus capítulo 24 e vê ali os sinais dos fim dos tempos, que estão claros aí, sendo transmitido pela televisão, pela internet, acontecendo na nossa cidade, acontecendo na nossa família, nós temos que levantar a mão para o céu e dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, estou pronto, pode vir me buscar. O apóstolo Paulo, ele estava tratando com a igreja de Corinto, e apareceram alguns ensinadores dizendo: olha, você que perdeu seu ente querido, esqueça, nunca mais você vai vê-lo. Outros diziam assim: olha, vocês estão fazendo papel de bobo, Jesus já veio, já arrebatou quem tinha que ser arrebatado, e vocês ficaram para trás. E o apóstolo Paulo escreve desmentindo isso para a igreja de Corinto, dizendo assim: olha, a respeito dos que dormem, eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados, e juntos seremos arrebatados e nos encontraremos com eles nos ares. Nós temos que dar a resposta para esse mundo que acha que está tudo perdido, que não tem mais jeito. Não, meus irmãos, nós vamos nos encontrar na eternidade. Nós vamos reencontrar os irmãos que partiram na nossa frente.
O dia que Jesus vier buscar a igreja será o ajuntamento da igreja do passado com a igreja do presente, da igreja triunfante e a igreja militante. Quem triunfou já está salvo, já está desfrutando da glória da presença de Deus na eternidade. É a igreja que triunfou, mas tem a igreja militante, que é eu e você, que estamos aqui brigando, lutando, renunciando. Mas o dia que Jesus vier buscar a igreja, nós seremos unidos com a igreja do passado, e aí a gente vai encontrar todas aquelas pessoas que a gente ouviu falar na Bíblia, ouviu nos livros de história, do triunfo deles, da história. No dia do arrebatamento da igreja, ao som da trombeta de Deus, nós seremos arrebatados, transformados em corpos gloriosos, e estaremos para sempre com o Senhor, por toda a eternidade. Há um roteiro, como se um casamento normal, onde existe uma sequência de atos, música para isso, música entra esse primeiro, assim também será a trajetória da igreja. Existe um roteiro já preparado. O Senhor Jesus falou sobre isso, os salmistas falaram sobre isso, os autores sagrados falaram sobre isso. E qual será a sequência desses atos, desses acontecimentos? Primeiro, Jesus vem arrebatar a igreja. É o retorno dele, a segunda vinda. Mas ele não pisa na terra. A Bíblia diz que ele vem e das nuvens ele nos chama para ele. Será aquilo que a Bíblia chama de arrebatamento, rapto da igreja. E traduzido para uma linguagem mais rústica, significa tirar com força, tipo sequestrar, de forma violenta. É assim que a igreja será arrancada da terra, desta forma. Seremos arrebatados. Um dia o cientista Thomas Edison, ele queria pregar para os seus colegas cientistas, mas ele queria explicar numa linguagem que só cientista entendia. Então ele fez uma experiência no laboratório. Ele pegou uma bacia de terra, colocou alguns palitos de madeira e colocou alguns pregos, e ele disse assim: assim será o arrebatamento da igreja. E ele pegou um imã muito grande e começou a passar o imã sobre aquela bacia, e os cientistas não estavam entendendo nada. Quando ele aproximava o imã da bacia, os pregos se movimentavam, mas os palitos de madeira ficavam no mesmo lugar. E eles disseram: mas o que é isso? E ele disse: olha, os pregos são os salvos, os palitos são os ímpios. Aleluia. Meu querido irmão, cada descida do Espírito Santo sobre a igreja, os crentes se movimentam, os crentes se mexem, dá a impressão que é o arrebatamento. Assim será o arrebatamento da igreja. Nós estaremos misturados no meio da população comum. E Jesus também, ele fez melhor do que Thomas Edison. Ele disse assim: estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. Estarão dois numa cama, um será levado, outro será deixado. Estarão dois no moinho, um é levado, outro será deixado. No dia do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo sabe quem é que tem o selo, e ele vai chamar, ele vai arrebatar, ele vai tirar da terra, e em corpo glorioso nós vamos triunfar, e nós vamos subir ao encontro dele. Aleluia. É o roteiro por onde a igreja vai passar. E a definição é: quem é salvo é arrebatado, quem não é salvo não é arrebatado. Fica para a grande tribulação, que vai durar 7 anos, com derramamento de pragas, 7 selos, 4 cavalos, morte, fome, guerra e tantas outras coisas, perseguição, 7 trombetas sendo tocadas, e cada uma daquelas trombetas flagelo sobre a humanidade. Queima-se 1/3 da vegetação, morre 1/3 dos animais, morre 1/3 dos homens, 1/3 das águas são danificadas e não dá para beber. O calor do sol aumenta, e tantas doenças, tantas coisas que irão acontecer em 7 anos de grande tribulação aqui na terra. Depois o derramamento das 7 taças da ira de Deus,
onde o mundo passará por um aperto muito grande, o mundo passará pelo derramamento da ira de Deus sobre a humanidade, e a Bíblia diz que eles vão ter que tomar sangue no lugar de água. E um dos anjos que assiste isso diz assim: bem feito, eles derramaram sangue de inocentes, sangue de profetas, e Deus está dando sangue para eles beber. Tem gente que acha que a coisa vai passar batida, que a imoralidade, a rebeldia, desobediência, insubmissão, corrupção, tudo isso vai passar batido. Não, Deus só não ainda acertou as contas com o planeta, porque a igreja ainda está na terra. Mas quando a igreja for tirada, Deus começará a tratar com esse planeta, com essa geração rebelde, com essa geração incrédula, que não admite que Deus é Deus, que zomba de Deus, que zomba da igreja, que persegue os crentes. Mas quando a igreja for tirada, a Bíblia diz assim: ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós. Meus queridos irmãos, por isso que é bom estar pronto e preparado para o arrebatamento da igreja. Não vai dar tempo de fazer concerto, não vai dar tempo de pedir oração, não vai dar tempo de pedir perdão. Então saia daqui hoje com o seu nome escrito no livro da vida. Os casamentos mais importantes têm lista de convidado, e o casamento de Jesus com a igreja também tem lista de convidado. E a Bíblia diz que Deus enviará os seus anjos aos quatro cantos da terra, chamando um por um, porque você está na lista dos convidados. Apocalipse capítulo 14: bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Eu sou chamado, mas eu vou atender o convite. Aleluia! Todos são chamados, mas você vai atender o chamado, vai atender o convite? Então a história do mundo vai acontecer dessa maneira: grande tribulação na terra. A Bíblia diz que é uma tribulação tão grande como nunca houve antes. Só uma das pragas, a Bíblia diz que cai uma pedra no lugar e abre um buraco, um abismo, e daquele abismo surgem demônios, que a ciência está querendo dizer que é mutação de laboratório, mas eles estão presos lá, 200 milhões de demônios, que receberá ordem para ferir os moradores da terra, não se alimentar de nada verde, mas apenas morder. E a Bíblia diz que a morte será presa por 5 meses, e os homens tentarão a morte de toda maneira, mas a Bíblia diz que a morte fugirá deles. Pessoas pularão do prédio, arrebenta no asfalto, mas não morre, pula na frente do trem, se esbagaça, mas não morre, fica consciente, porque a morte estará presa. É apenas um dos juízos de Deus contra essa geração. E depois isso se desdobra em doenças e doenças e doenças. Chegará um tempo que estará vencendo 7 anos da grande tribulação, e há um sinal no céu da volta de Jesus, para vir acertar as contas com as pessoas. A palavra de Deus diz que homens se esconderão em cavernas, dizendo: olha, montes caiam sobre nós, nos esconda da face daquele que está assentado lá naquele trono, porque vai ser difícil enfrentá-lo, e os minutos estão contados. Mas a igreja estará na glória, livre de tudo isso. Eu estou contando isso aqui, mas não é para você essa informação, porque o que interessa para a igreja é a informação de como estará a outra parte. O que vai acontecer depois do arrebatamento? A igreja sobe ao encontro de Jesus. Aleluia! E haverá um lugar no espaço que vai ser estabelecido, o tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que nós vamos apresentar as nossas obras para Jesus. Ali não é para decidir quem é que volta para a terra e quem é que continua a trajetória para o céu. Quem foi arrebatado já está salvo. É apenas para premiação, galardão, recompensa, coroa. E nesse lugar a Bíblia diz que nós vamos colocar as nossas obras, e elas serão depositadas e provadas pelo fogo.
A Bíblia diz que quem construiu sua história baseado em madeira, feno e palha, as obras vão se consumir com o fogo. Todavia, o tal será salvo como alguém que saiu do incêndio. Mas aqueles que trabalharam honestamente para Jesus, fizeram a obra de Deus, vão colocar ali as suas obras diante de Deus, e vai ser provada no fogo também, mas foi construída como ouro, como prata, como pedra preciosa, que subsiste ao fogo, e esses receberão a recompensa do Senhor, e ouvirão: entra para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Aleluia, é a trajetória, é o roteiro dessa história maravilhosa. Passando por esse tribunal de Cristo, a igreja agora vai ser convidada a entrar no céu, para conhecer a sua casa. João capítulo 14, Jesus consolou os discípulos dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E a igreja estará entrando para a eternidade. Ali nós seremos apresentados aos patriarcas, aos profetas, aos homens importantes da Bíblia. A palavra diz que nós nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e participaremos da cerimônia, da festa de casamento, que é chamada de bodas do Cordeiro. É o casamento de Jesus com a igreja. Por enquanto a igreja ainda é noiva, mas a partir desse momento ela será chamada esposa do Cordeiro. Oh, glória a Jesus! Quem está ansioso por esse dia maravilhoso? Aleluia! E aí se cumpre o que Paulo diz: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Oh, glória a Jesus! O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Ele viu isso, meu querido irmão, primeiro do que nós. E ele não contou tudo. Ele falou: olha, eu vi coisas que ao homem não é lícito falar. Quer dizer, se eu falar, vocês não acreditam. Mas pensa num lugar glorioso, pensa num lugar maravilhoso, pensa num lugar aconchegante, pensa num lugar com a presença de Deus. Querido irmão, a gente vê a foto do anjo, já fica maravilhado. Olha, será que o anjo é assim mesmo? E aí você imagina você passar na frente de milhares e milhares de anjos, fazendo cortesia e dizendo: entra, olha ali o teu lugar que Jesus preparou para você. E a gente vai começar a conhecer o céu pelo lado de dentro, que é impossível de desenhar, é impossível de fazer uma imagem de como é o céu na realidade, mas a igreja vai presenciar. Música que você nunca escutou na sua vida, cores que você nem imagina que existe, preparado com carinho para ser a morada da igreja. O apóstolo João, ele diz sobre a Nova Jerusalém, dizendo que tem uma praça, tem o rio, tem a árvore da vida, a rua de ouro e cristal, um muro de jaspe. A base do muro são 12 tipos de pedra preciosa, muros altos, casas altas, para caber bastante crente, para caber toda a igreja. Aleluia, aquilo que Deus tem preparado para nós. E nós desfrutaremos dessa presença gloriosa que foi preparada para a igreja. Será um dia de emoção, de a gente rever amigos, rever parentes que partiram na nossa frente para a eternidade. E aí a gente vai ter todo o tempo do mundo para estar ali conversando, tratando com Jesus. A Bíblia, Jesus falou sobre isso quando ele celebrou a primeira ceia, a última Páscoa. Ele falou assim: ó, não mais beberei do fruto da vide, até que beba de novo convosco no reino do meu Pai. E sabe o que ele vai dizer quando a gente estiver assentado à mesa?
Ele vai dizer assim: eu desejei muito comer convosco. Eu estava aguardando, eu estava ansioso, eu estava esperando. Oh, meu querido, e você sabia que pode ser essa noite ainda o dia do arrebatamento da igreja? Pode ser antes que acabe esse culto. E nós vamos desfrutar desse gozo maravilhoso, da presença de companheiros, de autoridades. Não sei se você leu o livro do Apocalipse e fica imaginando como é o trono de Deus, conforme Ezequiel descreve, não dá para entender, mas é algo extraordinário. E ali nós estaremos na presença dele, diante de Jesus, diante dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos anciãos, diante da eternidade, diante do Espírito Santo, comemorando, e o céu sendo apresentado para nós. A Bíblia diz que nós seremos apresentados a Deus, seremos apresentados aos anjos, e eles vão ter curiosidade a respeito da igreja, e eles vão perguntar assim: como que esse povo chegou aqui? Aí Jesus vai responder: eles venceram pelo sangue, eles lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. E durante, irmãos, esse período ainda vai chegar uma segunda parte da igreja, que é as pessoas que vão ser salvas na grande tribulação. Vou pular essa parte aqui porque é muita informação. E alguém vai perguntar: e esses aí, essa multidão que está chegando, de onde vieram? E aí a resposta vai ser essa: esses é aqueles que vieram de grande tribulação. Meu querido, mas daqui para frente não tem mais problema nenhum para a igreja. Daqui para frente não tem mais dívida, não tem doença, não tem dor de cabeça, não tem mais nada, porque é para sempre na presença de Deus, num corpo de glória, num corpo de glória, semelhante ao corpo de Jesus, que não cansa, que não envelhece, que não sente tristeza, que não sente angústia, que não sente dor. É isso que a Bíblia está falando, que é aquilo que o olho nunca viu, que o ouvido nunca ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Na eternidade não precisa aprender o nome das pessoas, só de bater o olho a gente sabe quem é. Isso aconteceu no Monte da Transfiguração, quando só um pouquinho da glória de Deus veio sobre Jesus. Os discípulos receberam um entendimento elevado, e eles descobriram, sem perguntar, quem era Moisés e quem era Elias, que estava conversando com Jesus. Então a nossa mente se tornará 100% a mente de Cristo. Aleluia! E nós vamos identificar cada pessoa lá no céu. Ah, eu sei quem é você. Oh, aleluia, você veio da África, você veio do Japão. É a nossa mente na eternidade, não teremos dúvida. E esse tempo, na conta humana, dura 7 anos também, como o tempo da grande tribulação na terra. Enquanto aqui o mundo está pipocando, pegando fogo, incendiando, a igreja estará no descanso, com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Os teólogos chamam isso de viagem nupcial da igreja com Jesus. Alguns teólogos chegam a dizer que Deus vai revelar o universo para a igreja, e vai dizer: olha, isso aqui estava escondido, ninguém sabia que tinha esse planeta, estava reservado para vocês olharem. Cientistas já admitem que existem planetas que são invisíveis à tecnologia humana, aos telescópios, não aparecem. Eles chegam a dizer que existem planetas que é 100% diamante negro, que não aparece em nenhuma fotografia. É isso que a Bíblia está dizendo, é aquilo que o olho nunca viu, que nenhuma máquina fotográfica registrou, que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Aleluia! E esse tempo passa, como passa aqui na terra também. Mas Jesus tem que voltar aqui, porque a Bíblia diz que todo olho o verá. No dia do arrebatamento, só a igreja que arrebatada que viu Jesus. Mas Jesus vem,
ele vai pisar de novo aqui nesse planeta. Ele vai pisar nessa terra, mas não para vir aqui ser morto novamente, como fizeram com ele, porque da primeira vez ele veio como um cordeiro para morrer, ser sacrificado, mas agora ele vem como um leão. Aleluia, glória a Deus, para dar um jeito na bagunça que o anticristo fez na terra, no falso profeta, na besta que estarão aqui agindo livremente. E quando Jesus vier, a Bíblia diz que será um dia extraordinário. A Bíblia chama de dia do Senhor. A Bíblia fala sobre alguns dias na Bíblia, mas o dia mais importante é o dia do Senhor. Tem o dia de Cristo, que é o dia do arrebatamento da igreja, mas quando a Bíblia fala dia do Senhor, é o dia do retorno pessoal, para vir e pisar na terra. A palavra de Deus diz que o anticristo e a besta serão lançados vivo no inferno, no lago de fogo. Eles vão inaugurar o inferno, e o diabo será preso. A Bíblia diz que Jesus vem montado em cavalo branco, e os santos vêm com ele. Eu e você também virá. É o exército de Jesus, e ele vem marchando imponente, com glória, com poder, com majestade. A palavra diz que na coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aonde é que ele vem nessa época? É final da grande tribulação. A batalha do Armagedon já está quase no final. O anticristo vai reunir os melhores soldados do planeta para esperar Jesus, porque ele sabe que Jesus virá no final dos 7 anos e vai fazer a tentativa de tentar surpreender Jesus. Mas a Bíblia diz que enquanto esses soldados estiverem no vale do Armagedon, espremendo Israel contra a parede, a palavra de Deus diz que Israel vai clamar, vai reconhecer, vai querer o Messias, e vai prantear, e vai pedir misericórdia, e Jesus vem em socorro dessa nação, para livrá-los da mão do diabo. E quando ele vem, quando todas as armas estiverem apontadas para o céu, porque o diabo sabe que o ponto de descida de Jesus é em Jerusalém, a cidade de Deus, e é lá que o diabo vai tentar surpreender Jesus. Mas Jesus virá com poder e glória, e a Bíblia diz que com o sopro da sua boca ele vai matar o iníquo. Aleluia, não vai ser disparado nenhum tiro. Jesus vai triunfar mais uma vez. Aleluia. A Bíblia diz, meu querido, que os olhos dos soldados do anticristo apodrecerão na órbita com o poder da glória desse Jesus. Vai morrer tanta gente que a Bíblia diz que no vale do Armagedon o sangue vai nivelar na altura do freio dos cavalos. Depois que acontecer essa guerra, a Bíblia diz que Israel vai ficar 7 meses sepultando gente que morreu na guerra que Jesus venceu contra o diabo. Ele vem para instalar o reino milenial. É aí que ele vai encaixar a igreja. E quando ele instala o reino milenial, o diabo já foi preso por 1000 anos. Ele monta o seu governo em Jerusalém. A Bíblia diz que Davi se assentará sobre o trono, mas não é o Davi pai de Salomão, é o Davi Jesus, descendente de Davi. Ele vem para instalar o seu governo, e dali ele começa a administrar o planeta, colocar as coisas no lugar. E ele vai decidir que nação que entra no milênio e que nação fica de fora. A Bíblia diz que os bodes ele coloca à esquerda, e as ovelhas ele coloca à direita. Nações que hoje perseguem Israel terão também o acerto com Jesus. Nações que apoiam Israel também terão seu acerto e a recompensa com Jesus, entrarão para ajudar na administração. E quem não é amigo de Israel vai entrar para pagar imposto, vai ter que se sujeitar. A Bíblia diz que todo ano tem que vir adorar Jesus em Jerusalém, e se não mandar uma delegação de ano em ano para adorar Jesus, trazer presentes para Jesus, Jesus fecha a torneira e não deixa chover naquele lugar. Aí no outro ano eles têm que trazer. Por isso que a Bíblia diz que diante de Jesus todo o joelho se dobra, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Será um período de glória. Ainda não é o céu, não é Nova Jerusalém. Israel vai assumir o centro da coisa, liderado por Jesus.
mas no período de 1000 anos, será uma demonstração para a humanidade de como é um governo teocrático, dirigido diretamente por Jesus. E aonde é que a igreja entra? A igreja entra dizendo que aqueles que foram fiéis, que venceram, ele diz que nós vamos nos assentar sobre tronos. Por isso que é importante trabalhar agora, porque o que vai definir o teu papel no milênio e até na eternidade é o seu serviço agora, é o seu trabalho, a sua fidelidade agora. E tem gente que leva isso na brincadeira, leva de qualquer maneira. Não, tudo que você tem que fazer, faz com responsabilidade. A Bíblia diz, tudo que te vier a mão para fazer, faz conforme tuas forças. E haverá um dia que isso será colocado em prática. E a Bíblia diz que nós nos assentaremos sobre tronos. Não sei onde é que Jesus vai te colocar para governar, mas se você for fiel, vai sobrar uma boquinha para você. Esse milênio dura esse tempo todo, e no final a Bíblia diz que o diabo é solto por um pouco de tempo. É a última chance e última oportunidade, e ele acha que vence. Em pouco tempo ele junta uma multidão de inimigos para vir contra Jesus e perseguir os santos, que é a igreja e Israel. Mas essa última rebelião de Satanás será sufocada por Jesus. Não vai ser preciso Jesus chamar milhares de anjos para fazer uma guerra contra os demônios e Satanás, não. Todo o poder está na mão de Jesus. O diabo é o diabo de Jesus. Ele só faz o que Jesus permite. Leia lá em Jó. E por que ele vai ser solto? Para provar aquela geração do milênio, que achava que a coisa era fácil. Lógico, o diabo preso é fácil. E eles serão provados e muitos vão cair na lábia de Satanás. Mas aqui encerra-se a história desse personagem horrível, chamado Satanás. A Bíblia diz que ele será lançado nas profundezas do inferno. Isaías no capítulo 14 diz que ele vai se tornar um bicho no inferno, uma criatura sem poder nenhum. Tem gente que pinta o inferno como se o diabo fosse um manda-chuva, com garfo na mão, decidindo as coisas no inferno. Não, o diabo não será o gerente do inferno. Ele será a pior criatura que existe no inferno. As pessoas que vão olhar ele no inferno vão dizer assim: você também adoeceu como nós? Não era você que atormentava as nações, que tocava fogo no planeta? Agora quem olha para você, os bichinhos te cobrem por baixo e por cima, e eles vão se assustar. Mas esse é o diabo? Eu pensei que ele era alguma coisa, mas essa lesma, não acredito que isso é o diabo. Isso já foi o diabo. Agora o que ele virou, sabe por quê? O que define a situação do indivíduo no inferno é a quantidade de pecado que ele pratica. Tem pessoas que falam assim: não tem pecadinho nem pecadão. Olha lá, a Bíblia diz, irmãos, que para uns haverá poucos açoites, e para outros haverá muitos açoites. Está falando do inferno, foi Jesus que falou. Então esse negócio de que o inferno é um lugar que, então para que julgamento, para que juízo final, se todo mundo vai para a mesma panela? Não, o que vai definir é a sensibilidade, o grau de sofrimento, é a quantidade de pecado. Quanto mais o indivíduo peca, mais sensível ao inferno ele fica. Por isso que o diabo vai ser a pior criatura, vai sofrer pra caramba, vai ser o que mais vai padecer no inferno, porque a Bíblia diz que ele peca desde o princípio. Mas pastor, se está tudo num lugar só, por que vai ter grau de castigo se todo mundo está no mesmo lugar, no mesmo ambiente? Não era para todo mundo sofrer a mesma coisa? Querido, eu disse que o que define o sofrimento no inferno é a quantidade de pecado. Senão, não precisava julgamento. Deus não é injusto nem com os ímpios. Nem com os ímpios Deus não é injusto. Por isso que Ele vai dar a oportunidade do cara se defender no juízo final, de se explicar. Ele não falou que tem gente que vai falar: deixa eu entrar, e ele vai dizer: não te conheço. Não me conhece? Eu sou fulano de tal, em teu nome profetizei, eu curei, em teu nome eu fiz isso. E Jesus vai falar: não te conheço. Então ele vai dar a oportunidade da pessoa se explicar antes de ir para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno sem antes fazer o julgamento.
E esse diabo é que vai inaugurar esse inferno. Termina os 1000 anos. O diabo já foi definitivamente punido, lançado no inferno. Juntou-se a besta e o falso profeta. Aí a Bíblia diz que o céu se abre e aparece um trono branco, de cuja presença, um assentado no trono, de cuja presença fugiu o céu e a terra. Será instalado um grande tribunal chamado juízo final, ou trono branco, diferente de tribunal de Cristo, que é para salvos. Esse trono branco ou juízo final, a Bíblia diz que o mar dará os seus mortos, tudo será devolvido. Por isso que Daniel profetizou dizendo que nessa ressurreição, uns ressuscitam para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. E quem ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja, ressuscita para a vida eterna. Quem ressuscitar no dia do juízo final, vai ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. Receberão um corpo provisório. Alguns teólogos, principalmente o pastor Antônio Gilberto, da Assembleia de Deus, ele ensinava que a pessoa ímpia vai ressuscitar da maneira que morreu. Se morreu doente, ressuscita doente. Se morreu aleijado, ressuscita aleijado. Porque esse corpo é por apenas um tempo, só para enfrentar o julgamento, e depois se desmancha e vai para o inferno. E aqui terá que comparecer, a Bíblia diz, grandes e pequenos, escravos e livres, comparecerão diante de Deus, diante de Jesus. A igreja estará do lado de cá, ajudando Jesus no julgamento. E a Bíblia diz que nós vamos julgar até os anjos. Esse demônio que te cutuca, te perturba, te causa raiva, que ele vai vir na palma da sua mão. Jesus falou, dá o direito aqui, fulano de tal, pronunciar a sentença desse demônio aí. A igreja vai julgar eles. Mas esses ímpios que eu estou falando aqui receberão a sua sentença. A Bíblia diz que vai abrir o livro da vida, mas vai se abrir outros livros ainda. E nesses livros estarão escritos a história de cada ser, de cada indivíduo, desde Caim até agora, até o último que morreu sem salvação. Vai abrir o livro das palavras, vai abrir o livro das obras, vai abrir o livro dos pensamentos, Romanos capítulo 2, vai abrir o livro da consciência, vai abrir o livro das lágrimas, Salmo 56, o salmista diz assim: Senhor, conta as minhas lágrimas, registra, documenta as minhas lágrimas, porventura não estão elas no teu livro? Cada lágrima que é derramada no planeta vai ser a prova para a condenação de muitas pessoas, que fizeram outras chorarem. O livro das palavras, o testemunho que foi dado em tribunal de forma desonesta, vai ser julgado. Das obras e tantas outras coisas. Estará lá o livro dos pensamentos, estará lá o livro da consciência. Como é que Deus decide se uma pessoa vai para o inferno sem nunca ter ouvido o Evangelho? E como é que Deus decide que uma pessoa vai para o céu sem nunca ter ouvido o Evangelho? Como é que Deus vai lidar se ninguém pregou naquela aldeia, se ninguém pregou naquela tribo, não tinha missionário naquele lugar para falar de Jesus? Como é que tem gente que lá que foi para o inferno, tem gente lá que foi para o céu? Por causa da consciência. O livro da consciência vai testemunhar, a Bíblia diz que vai ser aberto, revelado os segredos dos homens, testemunhando contra ou testemunhando a favor. E alguém vai dizer assim: Senhor, esse aí que está do lado do Senhor aí, era meu vizinho, nós nunca ouvimos falar de Jesus, não ouvimos falar de igreja, por que ele está lá e eu estou aqui? Sabe o que Jesus vai dizer? A consciência dele está dizendo que se ele tivesse ouvido, ele teria aceitado. E a tua consciência
consciência está dizendo que se você tivesse ouvido, você não teria aceitado exatamente o que acontece no mundo hoje. Uns aceitam, outros não aceitam. E qual é a prova? Está aqui dentro. A Bíblia diz que a lei de Deus está escrita dentro do coração de cada indivíduo, de cada pessoa. Tem coisa que não precisa avisar, tem coisa que não precisa ensinar, já está na consciência. Você pode pegar uma criança pequenininha, ela já tem o senso de responsabilidade, de consciência. Ela quebra um negócio na cozinha, só está ela lá, e você vai ver, ela diz assim: não foi eu. O que é isso? É a consciência. Os indivíduos têm consciência, e a consciência vai trabalhar no dia do julgamento. Em alguns casos será mostrada a vida da pessoa. Se ela teimar e querer brigar com Jesus e insistir, não tem problema, Jesus repete. Sabe por quê? Ele não tem pressa, Ele é o Pai da eternidade. E os ímpios estarão sendo julgados e condenados, aquela fila indo para o inferno. Sabe por que a gente vai receber a coroa de justiça, por exemplo? Várias coroas, mas a da justiça, porque você vai ter que ajudar no julgamento. E quem sabe você vai ter que julgar um parente, um amigo. Como é que você vai condenar um parente ou um amigo ao fogo do inferno? Por causa do seu senso de justiça que você recebeu de Deus. Hoje é assim. Uma hora você fica com dó, uma hora você fica com raiva. Você muda toda hora, dependendo, porque você não tem senso de justiça. Você vai no tribunal, você ouve o advogado de defesa, ele te convence. Daqui a pouco vem um promotor e dá uma pancada, ele também te convence. E agora? Como é que eu faço? Só que lá na eternidade a igreja terá a justiça de Deus. Ela não vai ficar com consciência pesada. E alguém gritando: oh, me ajuda aí, Paulo, me ajuda aí, Márcio, você é meu amigo e tal. O senso de justiça vai falar alto. Como Deus hoje age, quando Ele tem que tratar com alguém. E a história continua, passando esse julgamento. Quando encerra-se tudo, o apóstolo Pedro escreveu que esse planeta que agora existe, essa terra que agora existe, está reservado como tesouro para o fogo. Os elementos ardendo se desfarão. Esse planeta será queimado, será destruído, porque houve muito pecado aqui, e será renovado. E a Bíblia diz: e haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aleluia, glória a Deus. Pastor, se Deus vai purificar o céu, vai purificar a terra, a igreja vai estar onde nessa hora que o negócio estiver sendo incendiado? Sabe onde ela vai estar? Guardada na palma da mão de Deus, protegida. Aleluia. E quando tudo isso for renovado, a Bíblia diz que a nova Jerusalém, ela desce do céu como uma noiva ataviada, com a igreja dentro. Novo céu, nova terra. E ela para exatamente sobre a Jerusalém terrestre. E aqui na terra a vida continua com aqueles que foram fiéis a Deus. A história da humanidade vai ser levada à origem, como era no jardim do Éden, sem diabo, sem pecado. Que Deus não vai perder de vista seu projeto. Jó escreveu dizendo: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus não abortou o projeto Jardim do Éden, não. Ele está guardado. E quando terminar todas as coisas, Ele vai reaparecer, e as pessoas vão habitar ali. Não vai haver violência, não vai haver guerra, não vai haver nada disso, porque não existe mais pecado. O diabo está preso. Agora é novo céu e nova terra. E a igreja estará com Cristo na glória, desfrutando das delícias da eternidade. Por que a gente sabe que haverá nação na terra? Porque a Bíblia diz que as folhas da árvore da vida será saúde, remédio para as nações. O fruto é para alimentar as nações. E onde é que estarão essas nações? Aqui embaixo, mas num mundo totalmente restaurado, totalmente preservado, equilibrado. E a igreja da Nova Jerusalém. Pastor, mas vai ser monótono? Não. Aquilo que o olho nunca viu, o ouvido não ouviu,
está guardado para aqueles que amam a Deus. Aleluia, nós teremos a nossa oportunidade na eternidade. A Bíblia diz que os anjos vão cantar. A Bíblia diz que os 144 mil vão cantar um cântico que ninguém pode aprender. Mas a Bíblia diz também que nós vamos cantar o cântico dos redimidos lá na eternidade. Pensa, meu irmão, num culto eterno, num culto que não acaba, que a gente não sente fome nem cansaço. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu gosto desta parte, de pensar sobre isso, aleluia, porque o Senhor Jesus pode dizer assim: olha, agora quem vai dirigir esse período aqui é o apóstolo Pedro. Vem cá, apóstolo Pedro, esse período é teu. Aí Pedro vai fazer a escala de quem vai participar do culto. Oh, bendito é o nome de Jesus. Eu fico aqui imaginando que ele vai dizer: irmãos, antes da gente começar, vamos chamar aqui o Davi da harpa para cantar um hino para nós. Oh, já pensou isso, meu irmão? Oh, a gente está ali perto, glorificando a Deus, sendo fortalecido, sendo alimentado. Bendito é o nome de Jesus. Aí daqui a pouco você vê a Miriam entrando com o pandeiro na mão. Ô Davi, eu vou participar, eu vou marcar para você aqui. Isso é verdade, isso é a nossa realidade no futuro. Aí chega o período do estudo bíblico, hein? Aí o apóstolo Paulo chega: meus queridos, graça e paz. Não pode dar boa noite lá não, que lá não vai ter noite. Aí ele vai: hoje eu quero falar sobre salvação. E eu quero ler aqui na Bíblia. Ué, mas vai ter Bíblia no céu? Tem. A Bíblia diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Aleluia. Você já imaginou o apóstolo Paulo ministrando e falando para nós? Não dá vontade, irmão, de parar de ouvir. Oh, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. E de repente o próprio Jesus passando no meio da gente, de repente o próprio Espírito Santo ministrando no nosso coração, e Deus assentado no trono, aprovando, recebendo honra, glória e louvor. Aí daqui a pouco entra um grupo de coreografia, 24 velhinhos de cabelo branco chega diante do trono onde Jesus está sentado e deposita a coroa aos pés dele e diz a ele: glória, honra, força, louvor pelos séculos dos séculos. Aleluia. O que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, nem veio ao coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos mudar para esse lugar? Daqui a pouco nós seremos chamados para estar com Ele na eternidade, cultuando, adorando, louvando, exaltando, bendizendo. E vai chegar a hora que a gente vai falar: eu também quero dar o meu testemunho. E aí a gente vai contar como é que foi a nossa salvação, como é que a gente venceu, como é que a gente triunfou. E alguns vai dizer: aquela lá que tá, não vai ter velhinha lá, aquela ali foi quem orou por mim. Eu fui salvo por causa da oração da minha mãe. Olha, eu fui salvo por causa da pregação daquele outro lá. E outro vai dizer: agora que eu estou entendendo, eu sei porque que o missionário viajou para lá para pregar para nós. É porque aquela irmã dava oferta missionária, por isso que o evangelho chegou lá. As coisas serão esclarecidas. Aleluia. Sinta-se estimulado a continuar a tua jornada. Não desista, não pare. Insista, renuncie, força. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Tem dia que a gente não quer, mas tem que suportar, tem que superar, tem que vencer mais uma etapa. Já está chegando o dia. Canta esse negócio aí. Já está chegando. Não falta mais nada. Tem gente que fica querendo adiar a volta de Jesus e fica falando assim: ó pastor, mas falta um sinal ainda que não aconteceu ainda, porque a Bíblia diz que enquanto o evangelho não for pregado, o reino não for pregado em todo o mundo, não haverá o fim.
E teve um que falou para mim: então é só a gente segurar o evangelismo que Jesus não vem. Sabe esses teólogos de internet aí? Só que esse sinal aí não tem nada a ver com o sinal da volta de Jesus. Evangelho do reino não tem nada a ver com o evangelho de graça, não. Evangelho da graça, da salvação, é isso que a gente está pregando. O evangelho do reino vai ser pregado pelos 144 mil. E aonde o evangelho não chegou, no período da grande tribulação, os 144 mil vão pregar. A Bíblia diz que eles vão nas ilhas, nos lugares mais distantes, levar o evangelho do reino. Então não fique esperando esse sinal acontecer, não. Isso aí é para lá. Os que precisam acontecer já estão acontecendo.